Fala galera do Por Dentro da Toca, vamos agora para o vídeo pós-jogo dessa derrota do Cruzeiro contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. O Cruzeiro perde para o Flamengo por 2-1 e infelizmente estaciona, né? Fica uma rodada sem fazer pontos. Antes de fazer a nossa análise aqui, eu quero pedir a você para se inscrever aqui no canal Por Dentro. E já vou pedir para você deixar o seu like aí, porque assim o YouTube recomenda esse conteúdo para mais pessoas, porque ele entende que é mais relevante. Bom, vamos lá. Pessoal, o Cruzeiro hoje perdeu para o Flamengo de 2-1 lá no Maracanã. Um jogo que já sabíamos que seria um jogo muito difícil. O Flamengo, apesar de vir com muitos desfalques, tem um elenco muito qualificado e mesmo com desfalques conseguiu vir para o jogo com grandes jogadores em campo. E a gente já sabia que seria um jogo complicado. Fernando Seabra colocou a equipe que já vinha atuando normalmente, mas fez a alteração, manteve o Kaique como titular, né? Deixou o Marlon no banco, porque o Kaique vinha fazendo boas partidas, fez uma boa partida no último jogo, e o Marlon teve dois jogos em que foi expulso de maneira infantil, então realmente merecia ir para o banco. E o Neres substituindo o Zé Ivaldo, que não pôde jogar por conta da suspensão de ter tomado cartão no último jogo. Então essas foram as modificações. O Cruzeiro foi assim para o jogo e começou a partida ali sendo um pouco abafado pelo Flamengo. O Flamengo começou muito em cima do Cruzeiro e logo no início ali o Pedro conseguiu fazer o primeiro gol da equipe rubro-negra. E aí o Flamengo fez 1-0, mas logo que o tempo foi passando, o Cruzeiro foi conseguindo equilibrar as ações, conseguindo equilibrar o jogo, controlou mais a partida. E com isso, logo mais ou menos ali do meio para o final do primeiro tempo, o Matheus Pereira achou uma bola maravilhosa ali de fora da área, bateu no canto do goleiro Rossi, fez o primeiro gol do Cruzeiro, o jogo ficou 1-1. E assim o Cruzeiro continuou até o final do primeiro tempo, mantendo uma boa pegada e saindo, na minha opinião, melhor que o Flamengo para o intervalo. Quando o time volta para o segundo tempo, o Flamengo volta melhor que o Cruzeiro e aí o Cruzeiro infelizmente não consegue encaixar mais o seu jogo. Tentou, mas não conseguiu. O Flamengo ficou em cima, tentando ali, e com o apoio da sua torcida, com o Maracanã lotado, o Flamengo normalmente foi para cima do Cruzeiro. Mas aí entra a minha maior crítica, né? Porque o Cruzeiro poderia ter saído do Maracanã com pelo menos um ponto. Mas aí numa jogada de escanteio, aí eu não sei se é o Seabra que mandou o Veron ficar naquela posição, ou se foi o Veron que foi incompetente. Eu sei que foi um erro absurdo colocar o Veron, Gabriel Veron, para marcar o Fabrício Bruno, um jogador baixo contra um jogador alto e forte fisicamente. A sensação que deu era que o Fabrício Bruno estava disputando com uma criança. Então, foi assim uma derrota que a gente lamenta demais, porque não precisava. O Cruzeiro jogou de igual para igual com o Flamengo no Maracanã, conseguiu imprimir um bom ritmo de jogo na partida. As alterações ajudaram o Cruzeiro. O Robert entrou com uma Volúpia ali, os outros jogadores que entraram também, Matheus Vital ali tentou alguma coisa, mas infelizmente por conta de mais uma vez um erro individual, o Cruzeiro acaba saindo derrotado fora de casa. Já foram nos 2 jogos que o Marlon foi expulso, o Cruzeiro perdeu e aí saiu das partidas derrotado. No jogo de hoje, por conta de uma falha individual do Gabriel Veron, também saiu dali derrotado. Eu acho que tem alguns pontos que o Seabra precisa rever com urgência e corrigir. O Cruzeiro agora enfrenta o Criciúma fora de casa e precisa pontuar. O Cruzeiro está 8-80, ganha tudo em casa e está perdendo muito fora, não está conseguindo pontuar fora. Um time, para se manter equilibrado na tabela, precisa ganhar em casa e beliscar alguns pontos fora. Então precisa urgentemente repensar isso aí e torcemos para que a janela se abra o mais rápido possível. O Cruzeiro ainda tem, se eu não me engano, 3 jogos até a janela e precisa demais de conseguir os reforços precisa que os reforços entrem em campo para que o time melhore de qualidade, porque hoje realmente a gente ainda tá um time que é um time de meio de tabela. Então a gente espera que as coisas melhorem para o Cruzeiro. Perder para o Flamengo no Maracanã não é um resultado desastroso, mas dada a circunstância da partida, eu acho que o Cruzeiro poderia ter saído com pelo menos um pontinho de lá. No mais é isso, galera, muito obrigado. Esse é o vídeo pós-jogo da derrota do Cruzeiro para o Flamengo no Maracanã, nesse Campeonato Brasileiro de 2024. Mais uma vez eu peço a você para se inscrever aqui no canal Por Dentro e para você deixar o seu like aqui nesse vídeo se fez sentido para você. Valeu? Um abraço e aqui é de torcedor para torcedor.